Pronto, gravando, 8h24, daqui para 10 horas ou menos, né? A gente termina. Vamos ver aqui o que a gente tem que pegar dessas questões hoje, de assunto, e vamos torcer para reaparecer assuntos correlatos na nossa prova. Primeira questão. Maria foi contratada temporariamente, sem realizar concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal. Em decorrência do grande número de professores, o quadro permanente em gozo de licença. Beleza, ó, um assunto que gosta de aparecer e reaparecer nas questões de administrativo é a parte de servidores públicos. E não é um assunto difícil, entendeu? Não é um assunto difícil, esse negócio de servidores públicos. A base dessas questões aqui vai envolver lá a Lei 8.112. Ela é um pouquinho extensa, mas ela é fácil. Ela é extensa, mas ela não é difícil, não. A contratação foi objeto de prorrogação. Então, beleza, contrato temporário vai prorrogando, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali lecionar. Ou seja, criar um cargo para tentar burlar a regra do concurso público. A gente já pega aqui um primeiro erro, entendeu? Ela, para ter uma certa estabilidade aqui, ela vai ter que passar pelo concurso público, beleza? Cargos onde a gente não exige o concurso público é justamente esses daqui, ó. Aí eles fizeram essa jogada para ver se ganha o candidato aqui no gatilho. Mas, porém, os cargos em comissão, eles têm um padrão, entendeu? Direção, chefia e assessoramento. E cargo de professor não envolve nenhum desses três. Então, a criação desse cargo está errado, porque a regra é concurso público. Beleza? Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado, assinala a afirmativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Rapidinho aqui, deixa eu só olhar aqui, peraí. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Ó, já veio certinho aqui na letra A o que eu falei. É letra A o gabarito? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, na dúvida sobre essa história de que o cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento não pode ser criado. Na dúvida, o cara está sem certeza. Mas ele já sabe que está errado. Então, ele já pega aqui, ó, isso aqui que eu já tenho uma noção de que está errado esse cargo, a criação desse cargo, porque ela tem que passar pela regra do concurso, então eu já eliminaria a letra B. Outro, Maria tem estabilidade. Pela mesma ideia de que ela não pode ficar porque não fez concurso, então ela não pode ganhar estabilidade sem passar pelo concurso. Eliminaria a letra C. E na letra D, ele fala bem aqui, ó, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Tempo determinado traz toda aquela ideia absoluta e tal, etc. A gente sabe que elas têm um poder de invalidar a alternativa. Daria de matar a questão só analisando alguns padrões e sabendo a regra básica. Tem que passar pelo concurso público. Entendeu? Exceto cargos de direção, chefia e assessoramento, que são os cargos comissionados. Beleza? São os cargos que lá no Estatuto do AB eles chamam de ad nutum, que é de livre nomeação e exoneração. Eu te coloco, eu te tiro a hora que eu quiser. Entendeu? Simples assim. E tem essa possibilidade do contrato temporário? Tem. Excepcional interesse público e tal, é padrão esses cargos temporários para contratar professores. Por quê? Porque a passagem de um ano letivo para o outro é muito rápida. E passar a fazer, na necessidade de professores, fazer todo aquele trâmite de concurso, nessa transição, leva tempo. Aí pode atrapalhar o ano letivo. Aí faz o contrato temporário. A regra é esse, fazer o contrato temporário enquanto regula um novo concurso. Porém, a gente sabe que nos municípios do Brasil afora, né? Principalmente nos interiores mesmo, o que acontece? Prorrogações intermináveis. E prefeitura não faz concurso, não faz nada. Segundo,
Ó, Thalício, novo prefeito do município Capa, acredita que o controle interno, isso aqui também é assunto fácil. Controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados nos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar os atos, se os atos administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam interesse público. Aqui, ó, ele fala duas coisas que a gente tem que fazer uma interpretação. Se um ato contém vício, a depender do vício, se for um vício de ilegalidade, ele está trazendo a possibilidade aqui da anulação. Entendeu? Aí a outra parte. Tem como se ainda atender o interesse público. Essa parte do atender ao interesse público, ele está querendo trazer o seguinte, ó, se ele é oportuno ou inoportuno. Se ele é conveniente ou inconveniente. E quando eu trato dessa parte aqui de dizer, o ato não é mais conveniente, eu não vou anulá-lo. Ele está falando aqui de uma possível revogação. Por quê? Porque eu revogo atos que estão dentro da legalidade. Porém, eles não são mais oportunos, eles são inoportunos, eles são inconvenientes. Aí a gente revoga. E eu anulo atos que contenham vícios de ilegalidade, que está em desacordo com a lei. Então, a gente anula. Aí, dentro desse assunto aqui, a gente pega duas coisas, a questão da anulação e a questão da revogação. A outra coisa, a administração pública, ela se vale da autotutela. Isso significa dizer o quê? Que ela pode anular seus atos ilegais e ela pode também revogar os inconvenientes e os inoportunos, independente de necessidade de manifestação em juízo, etc. Beleza? É algo que ela pode fazer de ofício. Beleza? Por vontade própria. Diante dos resultados de tal apuração, o Tacílio deverá fazer o quê? Aí ele vai misturar, ó. É simples. Se eu pego essa base aqui, revogo os atos legais, porém inconvenientes e inoportunos, e anulo os que contêm vício de ilegalidade. Pegando só essa jogada, ele vai brincar com isso aqui. Então, vamos ver. Ó, revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis. Ó. Se o vício é insanável, isso envolve ilegalidade. E se envolve ilegalidade, eu não revogo, eu anulo. Entendeu? Aí a questão vai fazer esse joguinho de memorização básica. Memorização da regra básica. Vamos ver aqui a letra B de bola. Convalidar os atos administrativos que apresentam vícios sanáveis. Aí a gente já aprende aqui o que significa convalidar. Convalidar é tipo dizer corrigir. Para poder aproveitar, né? Por que essa ideia do corrigir, convalidar? Porque a gente sabe que, a depender do que a gente fizer, ou anular ou revogar, tem efeitos. Entendeu? E tem a ideia dos efeitos que podem retroagir ou não, e etc. Então, vamos ver aqui se tem erro aqui. Convalidar os atos administrativos que apresentam vícios sanáveis, mesmo que acarretem lesão do interesse público. Ó, tá errado. Se acarreta lesão, aí eu já não falo em convalidar. Desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvesse imposto. O que ele está querendo falar bem aqui? Que a gente vai desconsiderar os efeitos de uma possível anulação, de uma possível revogação. E eu não desconsidero. Eu levo tudo isso em consideração. E letra D, indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo. Vou invalidar? Vou. Então, eu vou ter que colocar, né, de modo expresso os seus efeitos, as suas consequências jurídicas e administrativas. Gabarito, letra D. Ó, isso aqui foi uma prova que... Deixa eu ver qual foi. Foi da última prova. Peraí, última prova não. Exame 31. No exame 31, as duas primeiras questões de administrativo, assuntos fáceis. Duas questões aqui que o cara já ia ganhar de boa, sem se estressar. Deixa eu ver aqui se a terceira ia também entrar no padrão de questão fácil.
A autoridade competente em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, lembrando que esse poder de polícia aqui não tem nada a ver com polícia militar, né? Aplicou à sociedade empresária Soneca multa. Então, vamos lá, né? Algum órgão da administração federal aplicou uma multa nessa aqui, sociedade empresária, por descumprimento de normas administrativas importantes, pertinentes, importantes. Inconformada, ela, no direito dela, ela vai fazer o quê? Recurso. Bora lá, continua. Só aqui liberar para... Pronto. Ao qual foi conferido efeito suspensivo, sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento, após o transcurso do prazo de 80 dias. Então, preste atenção, ó, essa aqui ela já vem em um outro nível, onde o candidato tem que estar esperto ao analisar o enunciado. Ele está querendo falar o seguinte, ó, entrei com recurso, não entrei? Se eu entrei com recurso, a autoridade competente para analisar o meu recurso, ela tem que fazer o quê? Analisar o meu recurso. E o que ele está querendo dizer bem aqui? Não sobreveio qualquer manifestação. Se ele não se manifestou, dentro das palavras da própria FGV, a gente vai dizer que ele quedou-se, né? Quedou-se. Inerte. Ela gosta de usar essa expressão. Ou seja, ele ficou o quê? Omisso. Não fez nada. E transcorreu-se 80 dias. Aí eu pergunto, se eu entrei com recurso, o meu recurso precisa ser analisado, a autoridade administrativa ela tem que analisar o meu recurso. Num primeiro momento, a gente poderia imaginar que sim, dentro da ideia de direito líquido e certo, e se enveredar pela possibilidade de um mandado de segurança. Mas cuidado. Nós vamos dizer aqui, se de fato caberia um mandado de segurança ou não. Considerando o contexto descrito, assinale a afirmativa correta. Cuidado com a questão. Ela é sacana quando ela vem dizendo aqui que não cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança aqui? Entrei com recurso, a autoridade administrativa ela tem que responder o meu recurso, porque a resposta ao meu recurso é um direito líquido e certo. E a omissão está violando o meu direito líquido e certo a uma resposta dentro do prazo legal, respeitando toda a ideia de proporcionalidade e razoabilidade para ele me dar uma resposta. Caberia mandado de segurança? Sim. Agora, cuidado ao ler a letra A. A letra A, ele não está dizendo que não cabe. Ele está dizendo que não cabe para invalidar a multa. Entendeu? Ele está dizendo que não cabe para invalidar a multa, mas cabe para combater a omissão da autoridade aqui que deveria responder o recurso. Gabarito a letra A. Ele está explicando aqui, ó, não vai caber para invalidar a multa, mas cabe para combater a omissão. Beleza? Aqui, letra B, o ajuizamento de qualquer medida judicial depende do esgotamento da via administrativa, o qual que é que ajudando a gente a eliminar. Por quê? Eles estão querendo dizer que eu não posso buscar o judiciário diretamente. Eu tenho que tentar resolver isso aqui no administrativo primeiro, e não depois que eu resolvo aqui, é que eu vou lá para o judiciário. Não, é errado. A gente tem situações onde eu tenho que esgotar a via administrativa? Tem, mas não é o caso aqui. Letra C. Não há mora da autoridade superior. O que é mora? Ele está querendo dizer que não está tendo uma demora na resposta. Errado. A omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não enseja a concessão do mandado de segurança. Errado. Contra a omissão da autoridade, a gente combate ela por meio do mandado de segurança. Beleza? A letra A, ele apenas está dizendo que não cabe para invalidar a multa, mas cabe para combater a omissão da autoridade. Beleza?
Eu vou até completar, que agora eu estou pegando esse negócio de completar a alternativa, para poder, quando vocês forem ler o PDF, vão lembrar. Aí vai estar lá no cérebro de vocês esse insight. Né? Para vocês pegar o PDF, vai lembrar. Ah, ele falou isso aqui mesmo. Ó, não cabe para invalidar a penalidade de multa. No entanto, possível cabimento de mandado de segurança para combater a omissão da autoridade coatora. Pronto, só compliquei a questão. Ele não Lógico. deixou claro, né? Oi? Ele não deixou muito claro o que cabe ao Não, ele mandado não de vai fazer segurança. isso. Ele não vai fazer isso. Se ele faz isso aqui que eu fiz, o que que vai acontecer na cabeça de vocês? Vocês vão sacar aqui a resposta. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar, ele vai trazer um ponto de negação para criar uma confusão na cabeça de vocês. Ah, não cabe mandar de segurança. Cabe, mas para isso aqui não, mano. Cabe para combater a omissão. Ele não vai fazer isso aqui que eu fiz. Porque senão fica fácil achar a resposta. Entendeu? Certo. Quarto, o município Beta concedeu a execução de serviço público de veículos leves sobre trilhos, total do VLT. E ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no contrato, considerou tomar as providências cabíveis para regularizar as atividades em favor dos usuários. Ó, a questão está mais seca. Eu já vi outra questão nesse padrão, onde ela envolve uma outra resposta. Beleza? Porque é o seguinte, aqui ela pode fazer uma retomada do serviço, né, e tal, que é o que a gente chama de encampação. Porém, antes dessa possível encampação, ela pode, primeiro, para tentar regularizar, tipo o que ela quer fazer aqui, ó, vai tomar algumas providências para regularização das atividades. Antes de ir para a medida mais drástica, ela pode tentar fazer o quê? Associa isso aqui ao direito constitucional, que nunca mais vocês erram. Quando um Estado está passando por alguma situação de crise interna e ele não consegue dar conta, o que que a União faz? A esfera federal faz? Ela intervém. Ela intervém. Associa com essa Finalidade. ideia aqui. Associa com essa ideia que nunca mais vocês vão errar. A letra D. Antes de tomar uma medida mais drástica, faz uma intervenção para tentar colocar as coisas no eixo. Entendeu? Então, qual seria o gabarito aí? Letra D. Letra D. É possível a intervenção do município Beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços, por decreto do poder concedente, que conterá designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Aí, não resultando, não conseguindo corrigir, né, esses vícios que estão tendo aí, esses descumprimentos, aí ela pega, rapaz, então vamos fazer o seguinte, ela não está dando conta, então bora retomar o serviço para a gente. É o que a gente chama de encampação, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ele está falando que não tem direito à indenização, tem. Está querendo dizer que é caducidade. A gente vai ver questões sobre isso. Ó, é só colocar no Google. Colocou no Google, mas aqui eu coloquei também algumas coisas. Colocou no Google lá, formas de extinção do ato administrativo, aí ele vai trazer lá tudinho. Ele vai trazer a anulação, ele vai trazer a rescisão, ele vai trazer a caducidade, entendeu? Ele vai trazer a encampação, beleza? Então, bora lá. Gabarito aqui, letra B. Quinta,
Diante da necessidade de construção de uma barragem, questões que envolvem construção, vai falar de construção, não sei o que de rodovia, isso aí tudo vai envolver alguma coisa aqui com concessionárias, ou também a necessidade de, se eu quero construir, eu posso precisar de uma área de alguém, aí pode envolver também a questão lá de desapropriação, vamos ver o que essa aqui traz. Diante da necessidade de construção de uma barragem, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública. Então, vamos voltar bem aqui. Quem é que quer construir? Município. Em propriedade de quem? De uma sociedade de economia mista federal. Ou seja, dentro de uma escala, isso aqui pertence, está ligado à União. Aí, dentro de uma escala, a gente tem União, Estado, Distrito Federal e município. Então, é alguém de baixo que quer desapropriar alguma coisa de alguém de cima. Via de regra, não pode. Mas, vamos ver o que ele fala aqui. Após a autorização por decreto do presidente, ó, aqui mudou. Teve uma autorização lá de cima. De quem? Do presidente. Agora vai poder? Possivelmente. Então, vamos lá. Após a autorização por decreto do presidente, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do executivo e dos entes federativos em questão, foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção do Estado na propriedade. Então, bora lá. Se eu já disse que, via de regra, não pode, mas a exceção é o presidente aqui autorizar, então significa dizer que essa intervenção na propriedade da União feita pelo município, tá tudo ok, tá não? Tá tudo ok. Mas lembrando, para acontecer isso, só com a autorização por decreto do presidente da República. Porque, via de regra, não pode. Entendeu? A União, ela pode desapropriar dos estados e dos municípios. Os estados, eles podem desapropriar dos municípios. Beleza? Mas não pode desapropriar da União. Aí os municípios não podem desapropriar nem do estado, nem da União. Só se tiver autorização e tal, do presidente, etc. Então, vamos lá no gabarito. Letra A, autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação? Errado. A iniciativa do Poder Legislativo do município Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários para a sua efetivação. Aqui ele diz que não pode ser feita na via administrativa. Aqui ele diz que o município não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública de propriedades rurais. Errado. Até mudou aqui, né? Pensei que ele ia deixar mais próximo de uma verdade com um pouco de verdade para confundir o candidato. Mas errado. Beleza? A regrinha é só essa parada aqui do presidente autorizar. Mas, com certeza, muita gente não sabia, entendeu? Quando fez essa prova. Aí, nessas horas, o cara vai pelas deduções lógicas. Sexta, Rafael Muniz, funcionário da concessionária, prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado. Então, tá aqui, ó. Prestador de serviço público. Realizava reparo na rede subterrânea, quando deixou a tampa do bueiro aberta, ó. Aí Rafael já não quer contribuir. Deixou a tampa do bueiro aberta. Sem qualquer sinalização. Sônia caiu dentro do buraco. Transeunte que caminhava pela calçada. Transeunte, para quem não sabe o que é transeunte, passageiro. Passageiro, alguém que estava ali de passagem. Um pedestre caminhando. Caiu no bueiro. Esse o que aconteceu com essa mulher. Sônia, que trabalhava como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita, em razão do ocorrido. Ficou internada por 60 dias, sem poder trabalhar. Questão administrativa. Ela está envolvendo qual tema? Do direito, que gosta de aparecer nas questões. Assunto também que não é difícil e aparece bastante nas questões aqui de direito administrativo. Aparece nas questões de qualquer concurso aí que vocês forem fazer, esse assunto vai estar lá, que ele vai tratar da responsabilidade objetiva do Estado. Aí ele vai trazer aquela regrinha lá que independe de dolo ou culpa e tudo mais.
Mas é possível haver mas eu tenho que demonstrar a questão do nexo de causalidade, e etc. Aqui a gente já está ciente de que Rafaelzinho não cumpriu com o seu dever ali, né? Não sinalizou, não fez nada. Mas na hora que eu vou entrar com a ação, eu entro com a ação contra o Rafael ou contra Não, a concessionária? contra a concessionária. 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 Contra a concessionária, beleza? Porém, aprendam que a concessionária, depois que ela paga a indenização, né? Ela tem um direito de regresso contra o servidor, entendeu? Para ela não ficar no prejuízo sozinha. Então, vamos lá. Ô, Arthur, e aí ela tem que, quando ela entrar, ela tem que comprovar a culpa deles, né? Aí, de regresso, sim, ela tem que fazer toda a demonstração de culpa dele. Mas de início, não. De início, ela entra com ação contra a concessionária e vai-se embora. Atrás do dinheiro. Então, bora lá. Ajuizar a ação indenizatória em face de município, Rafael e Estado, concessionária. Beleza? Com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou de culpa de Rafael. Gabarito, letra A. Tranquilo? Falou concessionária no meio, pode botar aquela responsável. Entendeu? Porque elas vão ter uma certa autonomia, diferente quando se trata de um órgão da administração. Vamos supor, se a questão vier falando que uma viatura da polícia atropelou alguém e tudo mais, vocês vão entrar com ação contra quem? Contra a corporação de polícia? Não, vocês vão entrar com ação contra quem? O Estado, porque envolveu um órgão. Se um motorista da Secretaria de Educação de determinado município atropelou fulano de tal, tu vai entrar com ação contra o motorista, contra a Secretaria de Educação ou contra o município? Contra o município. Contra o município, beleza? Porque a Secretaria ele é um órgão. E, via de regra, os órgãos eles não têm personalidade jurídica. E por não terem personalidade jurídica, eles não podem fazer parte do processo como parte, entendeu? Tipo, configurar lá no polo passivo e etc. Então, bora lá. Isso aqui são assuntos que eu digo que não são difíceis. É tudo uma questão de um pouquinho de treino, pegar uns casos hipotéticos que tenha aquela história interessante que a gente cria uma imagem na cabeça. O lance é vocês terem um pouco mais de criatividade na hora de fazer essas análises. Porque aí tu cria situações, tu bota teu cérebro para se ramificar, para expandir. Vamos aqui para o exame 30. Lembrando, esse aqui é o segundo encontro administrativo que a gente está tendo nessa reta final. Aí eu peguei as provas. No primeiro encontro eu botei o exame 36, 35, 34, 33. Aí aqui eu já vim do 32, 31, entendeu? Vamos aqui para 30. A sociedade empresária feliz, após apresentar a melhor proposta em licitação para a contratação de obra de grande vulto, aqui já está envolvendo assuntozinho, deixa eu ver se vai envolver de fato. Contratação de obra de grande vulto, promovida por certa empresa pública, apresentou os documentos exigidos e foi habilitado. Este último ato foi objeto de recurso. Qual foi o último ato? Habilitação. Recurso por parte lá das outras empresas que perderam, no qual restou comprovada que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe fora aplicada, já que se constituíra por transformação de sociedade empresária Alegria com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço e idêntico objeto social. Bora lá, isso aqui parece que vai... aumentou o nível. A sociedade empresária Alegre, em decorrência de escândalo que envolvia pagamento de propina e fraudes em licitações, foi penalizada em diversos processos administrativos. Após os trâmites previstos na lei anticorrupção empresarial, diante do reconhecimento de haver praticado atos lesivos à administração, ela foi penalizada com a aplicação de multa e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração, pelo prazo de 4 anos. Essa aqui, sim, está envolvendo assuntos mais frescos, né? Mais chatinhos aqui do direito administrativo, que é justamente a parte de licitações. Mas essa parte de licitações, não sei se vocês observaram, mas nas provas mais recentes ele ficou meio de lado. Não sei se foi por conta das alterações que tiveram, e a banca, para evitar possíveis anulações, a elaborar questões em cima das mudanças novas, evitou cobrar esse assunto. Aí aqui ele está aparecendo na prova de 2019, mas nas mais recentes ele ficou meio de lado. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer com essa questão. Ela parece mais difícil. Diante dessa situação, assinale: a exclusão da sociedade empresária da licitação em curso é legítima, pois, diante da transformação, subsiste a responsabilidade da Sociedade Alegre S.A. Porque ele falou que teve uma transformação lá só para ludibriar o esquema. Tipo dizer, uma não podia, aí eles já bora mudar o nome aqui, mas vai deixar tudo igual. Vamos segurar a letra A. Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Letra B. O reconhecimento da responsabilização administrativa da sociedade empresária por ato lesivo contra a administração dependia da comprovação do elemento subjetivo culpa. Ó, isso aqui a gente poderia descartar quando se trata, mexeu com a administração. Ixi, quase que eu penso. Letra C. A penalização da sociedade empresária alegre impede a responsabilização individual dos dirigentes. Não, ó. A gente sabe que tem essa possibilidade aqui de responsabilização individual dos dirigentes. Porque senão os caras continuam na malandragem, né? Letra D. A imposição da sanção de declaração de inidoneidade deveria impedir a aplicação de multa. Ó. Não, a gente sabe que essas sanções, elas não se limitam a somente uma sanção, tem várias. Pode ser essa declaração de inidoneidade, pode impedir de contratar com a administração por determinado prazo, pode ter aplicação de multa. Aí ele está querendo dizer que não poderia. Ó, eu já aplicaria isso aqui, inidoneidade. Aí ele está dizendo que eu não poderia aplicar multa, porque eu iria configurar uma dupla punição pelo mesmo fato, que é o tal do bis e indi. Errado. Por eliminação dava certo, né, professor? Por eliminação e com calma, daria certo. Com calma. Entendeu? Daria certo. Aí só sobraria a letra A. A exclusão da sociedade é legítima, por diante da transformação subsiste a responsabilidade da Sociedade Alegre S.A., que foi essa transformação que ele diz lá no começo. Ó. Entendeu? Tá aqui a primeira, aí tá aqui a segunda. É como se fosse a mesma, só mudaram o nome para tentar ganhar aquela licitação e fraudar todo o esquema. As questões que envolvem licitações são as mais chatinhas assim, mas dá também de dominar. Gabarito, letra A. Vamos ver, ó, das questões de hoje. Vamos ver se vai aparecer, quantas vão aparecer sobre licitação. Já apareceu uma. Oitava. Determinada empresa pública estadual, com vistas a realizar a aquisição de bens necessários para adequar o funcionamento do seu serviço de informática. Isso aqui parece que é licitação de novo, ou não. Vamos lá. Ela quer adquirir aquisição de bens. Então, se a empresa pública estadual quer adquirir, não basta sair comprando, tem que seguir padrão, né? Padrão, licitação e por aí vai. Deixa eu ver aqui. Após a devida fase de preparação, o respectivo instrumento convocatório, que é o edital de convocação, no qual indicou certa marca, então ela já indicou uma marca específica, que é comercializada por diversos fornecedores, então um monte lá vai fazer sua proposta, por considerá-la a única capaz de atender ao objeto do contrato, e adotou a sequência de fases previstas na lei de regência. Com a lei de regência, as licitações que ele está falando. No curso da licitação, então, mais eu vou falar, mais uma aqui. A proposta apresentada pela Sociedade Empresária Beta foi considerada a melhor. Mas a Sociedade Empresária Alfa considerou que houve um equívoco no julgamento e recurso para impugnar tal fato. Então, recurso antes da fase de habilitação, que não foi aceito. Foi dado prosseguimento ao certame, com a inabilitação da Sociedade Beta. Foi a que entrou com recurso. Foi. Segura. De modo que a vencedora foi a Sociedade Empresária Sigma, consoante resultado homologado.
Vamos lá. Considerando o regime licitatório aplicado às empresas estatais e as circunstâncias do caso concreto, assinar a afirmativa correta. Agora deixa eu voltar aqui. No enunciado, que é para a gente analisar se tem algum erro aí dentro desse esquema. Na marca, professor, não pode citar marca, né? A licitação, né? Peraí, tia calma. Pode indicar. Pode indicar a marca, sim. Não tem problema, não. Não significa dizer que vai fechar com aquela marca, mas pode indicar. Pode indicar. Vou ver aqui a letra A, o que ela fala. Existe vício insanável no instrumento, pois é vedada a indicação de marca. Não, não é vedada, não. Pode indicar. Na própria lei fala isso. Só que tem que especificar, entendeu? Não é só dizer marca X, tem que fazer todo o padrãozinho lá, mas pode indicar marca ou modelo. Vou ver aqui, letra B. A homologação foi equivocada, na medida que a empresa pública não observou a sequência nas fases previstas em lei, ao efetuar o julgamento das propostas antes da habilitação. Não. Tem a sequência. Você sabe que tem uma sequência aí que a gente tem que seguir? Mas não feriu essa sequência. Tá correto. Então, a letra B aqui a gente elimina. Não foi equivocada, não. Letra C. O recurso foi apresentado em momento oportuno, e aí ele deveria ter sido conferido efeito suspensivo, com a postergação da fase de habilitação. Se o efeito for suspensivo, a ideia da postergação seria correta. Porém, esse recurso foi proposto em momento oportuno, etc. Não foi. Quer ver? Volta bem aqui. Aqui, ó. Aí. É isso mesmo. É isso mesmo. O recurso ele tinha que ser proposto depois disso aqui, ó. Depois da habilitação. Por isso que ele fala que não foi assim, porque foi antes. Essa questão de licitação é as mais enjoadinhas aqui da história. Então, ele errou aqui, então aqui está errado. Vou apresentar no momento oportuno, porque não foi. Aí só sobrou a letra B. A homologação do resultado implica em quê? Constituição de direito relativa à celebração do contrato em favor da sociedade empresária Sigma. Resumindo, torçam para não cair questões de licitações, e se cair, no máximo uma, e só uma, né? Aqui duas, apareceu duas nessa prova. Duas. Porque realmente é um pouquinho mais chatinho. Exige um pouquinho mais de decorado, porque tem todas as regras e sequências para a gente estar decorando. Entendeu? Não adianta decorar mesmo. Entendeu? Só pegar aqui só a sequência de... Ó. Bem aqui, ó. As fases. Só as fases, em vez de ser só duas, três, aonde? Ó, preparação, divulgação, a apresentação de lance, julgamento, verificação de efetividade dos lances, negociação, habilitação, interposição de... Ó. Depois da habilitação é que vem os recursos. A adjudicação do objeto, homologação do resultado ou revogação do procedimento. Ou seja, são quantas fases? 10. Beleza? 10. Gravar 10 coisinhas dessa daí é chatinho. Nona. Eita, rapaz, aqui não é possível. 3, só nessa prova. Determinado estado da federação passa por grave problema devido à superlotação de sua população carcerária, tendo os órgãos de inteligência estatal verificado a possibilidade de rebelião e fuga dos apenados, visando ao entendimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e tendo em vista a configuração de situação de greve e iminente risco à segurança pública, o ente federativo instaurou o processo administrativo
e em seguida proceder à contratação mediante inexigibilidade de licitação de certa sociedade empresária para execução de obras de ampliação e reforma de seu principal estabelecimento penal. Diante das disposições da Lei 8.066, no que tange à obrigatoriedade, o Estado contratante agiu corretamente. É tipo dizer, essa situação ensejaria a inexigibilidade de licitação, a dispensa de licitação. A gente sabe que tem isso aí, né? Tem licitação dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação. Agiu corretamente o Estado? Eu acho que não. Não seria caso de inexigibilidade. Aí, Arthur, como é que eu me livro de uma... Como é que eu domino essas questões que falam de inexigibilidade, dispensa e dispensável? É tentar gravar pelo menos uma dessas situações, porque também é grande. Só o artigo que fala da dispensa de licitação, ele tem mais de 30 hipóteses, entendeu? Eu acho que o mais interessante é a gente gravar as de inexigibilidade, porque a de inexigibilidade é menor. Aí eu tento encaixar, pego 70% de chance de acertar. Se eu gravei as hipóteses de inexigibilidade. Aí as hipóteses de inexigibilidade é quando envolve um produtor exclusivo, onde ele é o único que trabalha com aquela marca e tal. Quando se trata de um serviço singular, algo único, envolve uma notória especialização, quando envolver também artista consagrado, beleza? E vai envolver hipótese de inexigibilidade. Aí o resto é grande, entendeu? E quando que é licitação dispensada? A lei simplesmente diz que não vai dispensar a licitação nessa hipótese, pronto. Já na dispensável, a gente vai trabalhar com uma ideia de facultatividade, entendeu? A gente vai analisar lá, ó, dispensa? Não dispensa. Na dispensada, a lei diz, entendeu? E os casos de dispensada envolvem alienação de bens. Então, vamos lá. Aqui ele errou. Não falou de artista consagrado, não falou de serviço de notória especialização, só falou aqui de que eles precisavam de alguém para construir. E ele tenta colocar na nossa cabeça aqui, ó, a ideia de risco, iminência de risco e tal. Então, é tipo dizer que envolve uma urgência, e por envolver uma urgência, o negócio tem que ser rápido, e por ser rápido, o mais lógico seria a ideia da inexigibilidade, para a gente não perder tempo nem com edital de convocação, nem nada disso. Tudo gatilho, porque não envolve inexigibilidade. Então, ele errou. Aqui a gente está diante de uma hipótese de dispensa. Ó, erradamente, olha aqui ele fala dispensa. Erradamente, eis que a circunstância do caso concreto autorizariam a dispensa, observados determinados trâmites legais. Erradamente, uma vez que a prévia licitação é obrigatória na espécie, diante das circunstâncias do caso concreto. É errado isso aqui, com essa ideia do obrigatória. Sobrou a letra C de casa. Beleza? Agora deu vontade de pegar aqui a lei de licitação, só para mostrar um artigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui rapidinho. Mas agora eu tive até um pressentimento, né? Bom, dar uma lida nessa lei de licitações, pelo menos nas partes que falam de dispensa, dispensável, inexigível, só para ninguém ser pego de surpresa. Deixa eu ver bem aqui, rapidão, já mostro aí para vocês. Artigo 20, cadê que não apareceu?
Deixa eu ver quantos incisos são. Eu peguei só um aqui, ó. Só um. Eu botei ele aqui, mas ele tá incompleto. Só o 24. Eu vou até deixar ele logo aqui. Peraí. Só o 24. Aí daqui o que for revogado, né? Eu vou só apagando. Ó. É dispensável a licitação. Obra de serviço de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1. O chato de lei, assim. Qual é o chato disso? Porque aí tu vai ter que procurar essa linha A do inciso 1 do artigo anterior, que é qual? O 23. Desde que não se refira a parcela de uma mesma obra. É chato isso aí. Aí, 2. Outros serviços de compra de até 10 valor e etc. A gente tenta gravar pelo menos os mais básicos. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, dispensável. Emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência, atendimento e etc. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo da administração. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços, etc. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública. Para compra ou locação de imóvel destinado às finalidades específicas da administração. Na contratação de remanescente de obra. Nas compras de hortifruti granjeira. Na contratação de instituição brasileira. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estaturalmente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Deixa esse aqui destacado. Para aquisição de bens ou serviços de acordo internacional, para aquisição ou exploração de obra de arte. Deixa eu pegar esse aqui também, deixa destacado. Aquisição de componente ou peça de origem nacional ou estrangeira necessárias à manutenção de equipamento durante o período de garantia técnica junto a fornecedores. Não, pega esse aqui também. Compras ou contratações de serviço. É muita coisa. Contratação de associação. Eu já estou aqui no 20, são 35. Para aquisição ou contratação de produto. Contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural de concessão profissional autorizado, segundo normas de legislação específica. Deixa eu ver aqui. Melhor torcer para não cair. Isso aqui é chato. É a única parte do direito administrativo que derruba muita gente. É isso aqui. Principalmente quando eles trabalham as hipóteses de dispensa. Entendeu? Porque não é uma sequência pequena, entendeu? Percebe que o inciso ele já vem com muita informação. Muita informação. O cara fica doido da cabeça. Aí vem os parágrafos. Os percentuais Esse parágrafo único aí pode cair. nos incisos 1 e 2 serão 20%, serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcio público. Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia ou fundação qualificada na forma da lei como agência executiva. O limite temporal de criação, quem tem a administração, estabelecida. Até o parágrafo é chato. Até o parágrafo é chato do cara ler. É assim mesmo, né? Os deles, rapaz, não cai esse negócio. Não cai esse negócio. Que cai as questões lá de ato administrativo, servidor público, né? Desapropriação. Essas coisas aí que é legal, que é fácil. Bora aqui para a 10ª, mas foi 3 questões na sequência, só nessa prova. José, servidor público, ó, servidor aparecendo aí, ó. Ocupante exclusivamente de carga e comissão, ó, isso aqui é de boa. Carga e comissão. Carga e comissão é aquele para direção, chefia e assessoramento. E qual é a regrinha? Não necessita de concurso e quem me colocou lá nesse cargo e comissão pode me tirar e me colocar a hora que eu quiser. Só tem um porém. Lá na minha portaria lá de dispensa, de exoneração do servidor, se eu justificar, quer dizer, se eu colocar o motivo da exoneração, o motivo tem que ser o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, via de regra, o que se recomenda para a galera que vai fazer lá a exoneração? Não colocar o motivo. Entendeu?
Simplesmente. Só que tem uns que tem que colocar de forma obrigatória. Deixa eu ver se aqui tem que colocar de forma obrigatória. Foi exonerado, tendo autoridade competente motivado o ato. Ela motivou. Então, vamos analisar se o motivo vai ser verdadeiro. Reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor, dizendo que o cara não estava cumprindo com a carga horária dele. José obteve, junto ao Departamento de Recursos Humanos, documento oficial. Então, ele, com o documento oficial, ele vai tentar, com o recurso, derrubar essa exoneração. Com o extrato de ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento. Então, vamos lá. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto ao advogado, que lhe informou corretamente que, à luz do ordenamento jurídico, não é viável o juizamento de ação, não é viável, é viável e é viável. A gente faz o quê? Tchau, letra A. Eu disse que não é viável, porque eu não vou perder tempo nisso aqui, né? Eu já sei que é viável, ele está com um documento oficial que comprova que a carga horária dele estava correta, e ele vai tentar derrubar aqui o ato de exoneração, porque o motivo do ato não é verdadeiro. Beleza? Então é só ler aqui que o cara acha a resposta. Leituras básicas. Qual o gabarito dessa daí? A C. C. Isso mesmo, letra É C. viável o alisamento de ação judicial visando a invalidar o ato. Porque o ato está com vício de ilegalidade. Eis que, apesar de ser dispensável, essa aqui pode dispensável, ou seja, não é obrigatório ele motivar, dispensável motivação para o ato, pois é um ato discricionário essa exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a administração, em razão da teoria dos motivos determinantes. Gabarito, letra C. Agora deixa eu ver aqui o erro da letra D. É viável o ajustamento de ação judicial visando invalidar o ato. Eis que, por se tratar de um ato vinculado, não é vinculado. Pode o Poder Judiciário... Grava isso aqui, ó. Poder Judiciário não examina mérito administrativo. E quando eu digo isso aqui, o mérito administrativo de um ato administrativo é o motivo do objeto. O judiciário não analisa mérito administrativo. O judiciário analisa o quê? Legalidade. Entendeu? Ele vai analisar se é ilegal ou não. Ele não vai entrar no mérito. Porque o mérito é a ideia, o cerne da ideia de administrar. Então, ele não vai entender de mérito administrativo. Ele vai entender de legalidade e ilegalidade. Beleza? É tipo uma situação, eu vi numa questão isso, onde um determinado prefeito, um novo prefeito novo, ele modificou as paradas de ônibus. Ele modificou, ele mudou algumas e tal, mudou o esquema todinho. Aí entraram com um recurso para tentar anular esse ato administrativo. Aí a questão era essa, se o juiz ele poderia analisar essa situação ao ponto de entrar no mérito. E ele não poderia, por quê? Porque essa parte de alterar a estrutura, onde vai ficar parada X, parada Y, é algo ligado, vinculado à ideia de administrar a cidade. Então, é algo específico do administrador. E o judiciário não entra nesse ponto de entendeu? Como é que o juiz vai analisar isso? Não pode tirar a parada de ônibus daqui. Não tem como ele fazer isso. Quem faz isso, essa ideia de administrar, prefeito, junto com seus secretários e tudo mais, que eles vão fazer todo um estudo de viabilidade, de locomoção, para poder chegar a essa situação de fazer a mudança dos pontos lá de parada de ônibus, etc. Eu já vi uma questão dessa, não sei onde foi de concurso. Trabalhei, portanto, letra C. É por isso que eu gosto de pegar essas questões de concurso, elas trabalham muito mais ainda a questão dos casos hipotéticos. E os casos hipotéticos, eles são vinculados a situações jurídicas verdadeiras. Questão número 11.
Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa, sem prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando via pública. Então, beleza. Comprei, estou invadindo via pública. O que pode acontecer com isso aqui? Inclusive, com possibilidade de desabamento. Ó. O que a administração pode fazer? Muitas coisas, né? É bem aqui, ó, nessa história, bem aqui, eu vou usar isso bem aqui. Quando vocês pegarem uma questão e ter um particular fazendo merda, e que isso pode comprometer um conjunto de pessoas, ou seja, pode representar riscos para a sociedade, vai entrar a administração usando o seu tal poder de polícia, entendeu? O poder de polícia, ele está vinculado a essa ideia de que a gente vai invadir a esfera particular em prol da proteção da comunidade, da sociedade. Essa é a ideia do poder de polícia. Não é a polícia militar, não, que chega metendo tiro, porrada de bomba. Polícia militar é polícia ostensiva, tem nada a ver aqui com questão de poder de polícia da administração pública. No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo, o poder público municipal, a várias formalidades legais, valem-se da prerrogativa de direito público que, ó, prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e gozo da liberdade de quem? Da propriedade privada em favor do interesse da coletividade. O que ele fez aqui? Ele deu o conceito de poder de polícia. E o cara matou isso aqui na alternativa, o que ele faz? O olho dele piscou, ele vai encontrar poder de polícia só em uma letra D, né? Entendeu? Essa é a vantagem de saber o básico e entender ele logo na leitura do enunciado. Porque na hora que eu faço isso, vai vir na minha cabeça a palavra-chave. E quando vem na minha cabeça a palavra-chave, ela vai aparecer como indicativo de resposta. E a FGV, ela ajuda muito. Eu já percebi que ela ajuda muito nessa questão quando tu identifica a palavra-chave. Porque ela coloca, na maioria, ela coloca uma vez só. Logo direto no gabarito. Ela poderia colocar poder de polícia aqui, poder de polícia aqui e poder de polícia aqui. Se ela fizesse isso, ela ia obrigar a gente a fazer o quê? Ler. Um por um. Entendeu? Mas se eu já matei bem aqui, ó. Eu vou sair lendo um por um? Não. O poder de polícia e a fiscalização apresenta duplo aspecto. Um preventivo, por meio do qual os agentes procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, face à transgressão da norma de polícia, redunda na aplicação de uma sanção. Gabarito, letra D de... Deu certo. Fácil? Fácil. Mas também nessa prova aqui só uma, duas, né? Duas. E veio fácil. Aí caiu 3 de licitação só para matar o candidato. Mas aí, acertando 2 de direito administrativo, já tá bom. Tem gente que não acerta nenhuma. Exame 29. Bora lá. Luciana, imbuída de má fé, impregnada de má fé, carregada de má fé, tomada pela má fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recipiente falecido, movida pela intenção de obter pensão por morte. Então, bora lá, né? Falsificar documento para ficar recebendo aqui uma pensão por morte. Para tanto, apresentou os saludios documentos forjados e logrou concessão, conseguiu enganar a administração. Beleza, junto ao órgão de origem, em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas da União. Em 2014, está aqui, né? 2011, 2014, passou só 3 anos. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude, por meio de processo administrativo em que ficou comprovada a má-fé de Luciana, após devido processo legal. Então, beleza. Aqui é o seguinte, tu tá brincando com a administração, tu quer ludibriar a administração, tu quer enganar a administração. Ou seja, tu tá agindo de má-fé com a administração. Ela te dá um prazo para corrigir, tentar anular ou revogar atos que contenham má-fé.
Não, errado. Ela tenta anular, né, ou revogar determinados atos, se encontrar algum tipo de ilegalidade ou inoportuno, etc. Mas, se ela chegar à conclusão de que tu agiu de má fé, a regra dos 5 anos não conta. Beleza? Ou seja, ela vai poder anular, revogar, fazer o que quiser, independente dessa contagem de 5 anos. Beleza? E aqui a gente olhou má fé, facilitou a nossa vida, né? Sobre essa situação, no que concerne ao exercício da autotutela, né? Autotutela, o que é autotutela? É o poder dever que ela tem de anular atos ilegais e revogar os atos inoportunos e inconvenientes. De forma geral, é isso. Então, vamos lá. Ó, a letra B, o transcurso do prazo de mais de 5 anos junto ao órgão de origem porta na decadência, ou seja, está querendo dizer que ela não vai poder fazer nada, a administração. Letra C, o controle realizado pelo tribunal sana o vício, a gente da má-fé. Ocorreu prescrição, é errado, é letra A. A administração tem o poder e dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois, no presente caso, não há que se falar em decadência por expressa previsão legal. Beleza? Ela tem esse prazo? Tem, mas se ficar demonstrado que houve má-fé, a gente não fica limitado a isso, ó. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovado má-fé, ou seja, essa regra não se aplica quando ficar escancarada a má-fé. 13. O poder público, com fundamento na Lei 8.987, pretende conceder iniciativa privada uma rodovia que liga 2 grandes centros urbanos. Então, beleza, né? Uma iniciativa privada, então uma empresa vai pegar aqui essa rodovia para administrar. A possível concessionária. É concessionária. O edital, publicado em 2018, previu a duplicação das pistas e a obrigação do futuro concessionário desapropriar os terrenos necessários. Beleza, ela dá esse poder, o concessionário vai poder ter esse poder para desapropriar terrenos que ela comprove necessidade e tal, para poder viabilizar toda a parte lá de construção, etc. Por se tratar de um projeto antigo, o poder concedente já havia declarado em janeiro de 2011 a utilidade pública das áreas a serem desapropriadas no âmbito do futuro contrato de concessão. Ó, eu tenho uma declaração de 2011, onde eu já digo que as áreas X precisam ser desapropriadas. Beleza? Porém, eu vou ter depois 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 anos, vem um edital para que o concessionário fazer as desapropriações. Essa declaração anterior, ela precisa ser refeita? Pela lógica, sim. Porque da data da expedição do decreto de desapropriação e tal, eu tenho um prazo de 5 anos. Beleza? E sendo assim, a decorrência desse prazo fez com que houvesse aqui uma... Caducou, entendeu? Esse decreto, ele caducou, perdeu o sentido, por conta dessa nova expedição, sendo necessária uma nova declaração de utilidade, utilidade pública das áreas a serem desapropriadas. Passou mais de 5 anos, 2011 para 2018, 7 anos. Então, vamos lá. Com base na hipótese apresentada, assinado. O ônus das desapropriações necessárias não pode ser do futuro concessionário. Pode sim ser do concessionário. Letra B. O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar os terrenos necessários após a conclusão do processo de desapropriação. É errado, porque a gente pode pedir a tal da emissão, né, provisória na posse, para poder ir logo fazendo todo e adiantando o serviço.
Letra C. O decreto que reconheceu a utilidade pública caducou, sendo necessária a expedição de nova declaração. Gabarito, letra C de casa. É isso? É. Letra de lei que fala sobre essa regrinha bem aí. A desapropriação, ela vai ter que ser, uma vez que eu declarei a utilidade pública da área, a desapropriação ela tem que ocorrer dentro desse prazo de 5 anos. Entendeu? Contado dessa expedição, dessa declaração de utilidade pública, etc. Se não fizer dentro do prazo de 5 anos, caducará. Aí, no caso aqui, ó, depois da publicação desse edital, ele vai ter que fazer novamente essa declaração de utilidade pública das áreas desapropriadas. Acabarei, portanto, letra C. (14) O município Alva planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção e operação do metrô. Parceria público-privada. Ele já dá uma parceria público e privada, ou seja, empresas capital privado e capital público, um ajudando o outro. Beleza? Construção de quê? Metrô, cujo contrato terá vigência de 35 anos, questão envolvendo assuntos específicos. Uma receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação, o ente local aportará recursos como complementação na remuneração do parceiro público-privado, porque é assim que funciona. Se assim não for, não se configura uma parceria público-privada. Ou seja, qual a ideia da parceria público-privada? É que, quando esse metrô começar a funcionar, ele tenha a tal das tarifas módicas. O que é uma tarifa módica? Modicidade das tarifas. Tarifas razoáveis, um preço bem acessível. E para esse preço ser acessível, ser barato, o que acontece na parceria público-privada? A administração coloca dinheiro também na história, para poder ter uma tarifa com valor reduzido. Sobre a questão, mas vamos aqui, né? Vamos aqui. Esse negócio de 30 anos vai entrar na história. Sobre a questão assinada. Como o parceiro público-privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida do poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa. Essa concessão é na modalidade administrativa? Quem está aqui mais tempo já sabe, né, como é esse negócio. Não. Não. Beleza? Porque a concessão administrativa, o contrato de serviço, é a usuária, né, que paga diretamente. Aqui não. Aqui tem dinheiro tanto do usuário quanto da administração. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro. Somente pode se dar em dinheiro, né? Restringiu aqui as possibilidades. A gente poderia usar isso como indicativo de erro. Beleza? Não pode ser somente em dinheiro. Vou botar ali aqui. Letra C. A vigência do futuro contrato é adequada. 35 anos. Mas, por se tratar de negócio com duração de 35 anos, não poderá haver prorrogação. O outro aqui, independentemente de prorrogação, não haverá necessidade de autorização legislativa específica. Independentemente também, né? O lance é o seguinte, ele pegou aqui a necessidade de a gente saber alguma coisa sobre o tempo. Que era a questão desses 35 anos. Porque nesse contrato aí de concessão e tudo mais, tem o tempo mínimo e o tempo máximo. Qual é o mínimo? 5. Qual é o máximo? 35. Então, estou dizendo que não pode haver prorrogação? Pode haver prorrogação, sim. Eu não posso ultrapassar os 35 anos, ó, que foi o que eles já fizeram. Se fosse uma concessão aqui, um contrato de 10 anos, poderia haver prorrogação? Sim. Eu não posso ultrapassar isso, ó, 35. Então, aquele já veio no máximo. Então, não pode mais haver prorrogação. Por isso, gabarito letra C. Arthur, e pode prorrogar várias vezes até dar os 35 anos? Pode, não pode ultrapassar. A regra é não ultrapassar. Ok.
Beleza? Ó, ele fala bem aqui, ó. O prazo de vigência do contrato compatível com a amortização, não inferior a 5, nem superior a 35, incluindo eventual prorrogação. Ele não limitou a ideia de prorrogação. Tipo, se ele coloca assim, sendo possível apenas uma prorrogação, ele não fala isso. Então, significa dizer que uma vez eu não superando isso aqui, eu posso sair prorrogando. Entendeu? Entendi. Se a lei não falou, a gente não vai inventar, né? Quem gosta de inventar essas coisas é a jurisprudência que inventa. Virgílio é proprietário de um imóvel cuja fachada foi tombada pelo Patrimônio Histórico IFAM, após devido processo administrativo, diante de seu relevante valor histórico e cultural. Então, o cara mora lá num prédio importante. Já entrou aqui dentro do patrimônio do IFAM. O logrador em que o imóvel está localizado foi assalado por forte chuva. É um prédio velho, né? Você já sabe como é que funciona. E comprometer a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar riscos de desabamento. Em razão disso, o vigílio notificou o poder público. Ele disse, olha, poder público, aquele prédio vai cair. E eu não vou ter dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro para arrumar, não. Pode liberar dinheiro aí, que eu não tenho. Certo de que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade, então, de receber, isso realmente, o negócio está feio. Vigílio procurou você, como advogado, para, mediante orientação jurídica, evitar qualquer possibilidade de sanção, né? Sobre a hipótese apresentada, o que ele pode fazer? Demolir o imóvel? Jamais, né? A autoridade competente deve mandar executar a recuperação às expensas de quem? Da União. O IFAM é uma autarquia o quê? Federal. É o gabarito? Letra B? Sim ou não? Sim. Sim. Ninguém mandou eles tombarem o imóvel, né? Agora eles têm que se virar para arcar com as despesas. E outro que as obras deverão ser realizadas por vigília, independentemente de autorização especial, não. Qualquer modificação nesse sentido, ele tem que ter autorização, etc, etc. Letra B. Acho que essa aqui daria para o cara acertar, assim, independente de saber o assunto. Exame 28. Sabe o servidor, olha, servidor de novo. Falando que isso aqui vai aparecer. Frustrado com a ineficiência da repartição que trabalha, passou a faltar. Eu não vou mais. E pronto. A administração pública, após constatar que Sábio acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, isso aqui a gente chama de... É lá na lei do município aqui, na solidária. Ele não conhece, não. Instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor. Então, bora lá, né? São as faltas durante o ano, essas 60 faltas aí. A lei fala 60 faltas interpoladas. Tendo como premissa esse caso concreto, assinale a afirmativa correta. Antes dele ser exonerado, né? Ele tem que passar por o quê? Um processozinho básico? Sim ou não? Sim. Via de regra tem que ter, né? Tem que ter a garantia lá do processo administrativo, etc. Então, bora lá. Qual é o gabarito? Acho que só fazendo a leitura aqui com calma daria de acertar, ou não? Acho que não. A letra A, ela trouxe aí A letra A. Peraí, vamos aqui, letra A. Agora vamos analisar o erro das outras. A inassiduidade habitual configura hipótese de demissão do servidor do serviço público, quando sabe impedido de nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos, a contar do julgamento. Por que está errado aí? Achar o erro desse daí é ficar difícil. O lance dessa letra B é o seguinte, ó. Tem essa hipótese bem de ficar
incompatível por 5 anos para tentar fazer um concurso, passar e tal. Não, quer dizer, ele pode até fazer e passar, né? Mas ele não vai conseguir ser nomeado. Mas o caso dele aqui não está nessa regra, entendeu? O caso de inassiduidade habitual não vai impedi-lo de fazer uma nova prova, não. Entendeu? Não entra nessa regra bem aqui, ficando impedido. Não fica. Mas tem hipóteses onde há essa possibilidade. Beleza? A não ser que ele cometesse um crime, né? Contra a administração pública. Não, envolve algo. Tem um pouco disso aí, né? Isso aí tá lá na Lei 8.112. Ela vai trazer um artigo onde ela fala o que é proibido fazer. E dentro dessa lista do que é proibido fazer, ela vai fazer aí tem um outro artigo que vai fazer uma correlação sobre esse impedimento. Entendeu? Sobre essa incompatibilidade pelo prazo de 5 anos. Mas a ideia. Tá sem áudio, Arthur. Eu ativei aqui, foi eu que desativei sem querer. Bora aqui para a letra C, ver o erro da letra C, né? Na hipótese de imputada a pena de demissão, é lícito à administração exigir depósito de dinheiro como... Não, errado. Se eu for recorrer, né, na esfera administrativa, não existe essa ideia aqui de depósito em dinheiro como requisito de admissibilidade do recurso. Tem até súmula proibindo isso. Letra D, a falta de advogado constituído no processo é causa de nulidade. Errado, porque no processo administrativo eu contrato um advogado se eu quiser. Súmula vinculante, né? Não é causa de nulidade. Também tem súmula sobre isso. Na história ficaria difícil só explicar o erro da B. Gabarito letra A. O processo administrativo será submetido a um procedimento sumário. Mais simples, mais célebre, composto pelas fases de instaurei o processo, instrução sumária, onde eu vou fazer levantamento de provas e tudo mais. Aí depois disso, julgamento. Entendeu? Na instrução sumária eu vou fazer o quê? Indiciação, indicio, defesa e relatório. Depois, julgamento. Gabarito letra A. Beleza? Acho que eu botei aqui o negócio da... Eita aí. Ó, bem aqui, ó. Ele faz essa regra. A demissão ou destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117, incisos 9 e 11, entendeu? Aí eu vou no 117, aí eu pego o 9 e o 11, que é para saber as hipóteses onde ele vai ficar incompatível por 5 anos. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo considerado de beneficiário previdenciário assistencial para a empresa mundial e de cônjuge ou companheiro. Aí tem essa possibilidade aqui. 17. O governador do estado do Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Tranquilo, deve ser questão fácil. Com vistas à melhoria do serviço, sem dinheiro em caixa, para arcar com as despesas, decide publicar edital para concessão. Para chamar uma concessionária para fazer o serviço, né? Cabendo ao futuro concessionário a execução. De boa, tranquilo. Com base na hipótese, vamos ver aqui o que a questão quer. Letra A. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita, além do pedágio. Tá aqui, ó. Falei isso aqui ainda agora. Ó. Ele vai dizer, concessionária, além do pedágio, eu vou te dar uma ajuda. Aí vem aqui, ó. Além disso, outra ação de receita, além daquela oriunda do pedágio, a renda adicional deve favorecer, a renda adicional que o Estado pode querer injetar, ela vai favorecer a modicidade das tarifas, ou seja, para que a cobrança do pedágio seja barata, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Essa aqui. Gabarito. Trouxe a ideia da modicidade das tarifas. Então, aí, possivelmente, ele vai fazer uma parceria público-privada. Não é isso? A concessão aí na modalidade público-privado, etc. Gabarito letra A.
O outro aqui, um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado? Não. Pessoa jurídica. A concessão pode ser feita mediante licitação na hora de tomada de preço, errado. Concorrência. O poder concedente não pode exigir no edital garantias, errado também. Deve, né, exigir garantias. Deixa eu ver outra aqui. A União celebrou convênio com o município para a implementação do sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local. Nossa, presta atenção, porque não é difícil. União, município. O governo federal fez o quê? Mandou recurso para esse município. Beleza? Após um certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob estrita previsão do prefeito, sagrou-se vencedora a Sociedade Empresária Vale Tudo. Em escutas telefônicas, devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a Sociedade Empresária Vale Tudo, que tem como sócios os filhos do prefeito. Normal, né? Isso aqui pelo Brasil é regra, não é nem exceção. Tendo sido feita a perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação assinada. Não compete ao Tribunal de Contas fiscalizar o emprego dos recursos em questão. De onde é que veio o dinheiro? Da esfera federal. Vocês acham que o TCU não vai investigar a aplicação desse dinheiro? Lógico que vai. O dinheiro está saindo da esfera federal, está saindo da União, então ele entra assim, com o fiscal. Letra B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios. Vocês acham que esse caso bem envolvendo direcionamento de dinheiro para favorecer empresa vai ferir os princípios da administração ou vai lesar os cofres públicos? Vai lesar. Vai Isso somente aí também. Então, isso aí, e quando eu falo de lesar o cofre público, eu vou falar que trata-se de prejuízo ao erário. Beleza? Deixa eu dizer, prejuízo à administração. Alguém usa esse nome, né? Prejuízo ao erário. Então, não fere princípios. Via de regra, eu vou dizer que não fere. Eu vou para algo mais sério aqui. Prejuízo ao erário. Mexeu com o dinheiro da administração. Letra C. Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade. Errado. O particular, em conjunto, ele também é alcançado pela lei de improbidade administrativa. Beleza? Ela também alcança os particulares, os terceiros que estejam envolvidos na história. E letra D. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos da sociedade empresária estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo das outras medidas, como proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. E, de acordo com uma outra questão que a gente viu, que tentou induzir o candidato a erro, isso não significa dizer que estamos diante de um bis em idem, que é uma dupla punição pelo mesmo fato. Não, aqui as penalidades elas são, de fato, cumulativas. Ressarcimento, ficar proibido de contratar e etc. Beleza? Gabarito, letra B. Tem mais uma ou mais duas? Acho que é mais duas, né? Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ministério, se é ministério, é qual esfera? Municipal, estadual ou federal? Federal. Ocupante de cargo efetivo pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com o aumento de cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário de crise severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve. Manter em funcionamento apenas os serviços essenciais. Com base na hipótese apresentada, assim, a afirmativa correta. Beleza, servidor público querendo entrar em greve, não tem problema nenhum, né? Pode. Vamos ver o que a questão aqui de fato trata. Compete à Justiça Federal e não à Justiça do Trabalho julgar a abusividade do direito de greve dos analistas de
É estrutura. Esse é servidor público. São servidores públicos da esfera federal. Eu vou chamar a Justiça do Trabalho para resolver esse problema aí? Não. 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 Então, competência da Justiça Federal julgar a abusividade do direito de greve. Mas, bora ver o resto, o erro das outras. Professor, só Aí, uma dúvida. Empregado público pode fazer greve? pode. Aqui. Ó, presta atenção, acho que não era nem isso que eu queria perguntar. Eu ia até falar, né? Não é nem a questão do empregado público. É saber, ó, o empregado público, ele está sob qual regime? Estatutário LT, ou CLT? eletista. É. Então, pronto, ele tem direito de greve? Claro. A pergunta é, o servidor público tem direito de greve? Tem. Porém, ele não tinha. Aplica-se por analogia, né? Porque ele não tem lei Não de tem. greve do servidor público. Não tem. Entendeu? Aí, por conta disso, é que houve lá toda uma interpretação analógica feita pelo STF para que o servidor público pudesse se valer da lei de greve dos seletistas. Então, a gente usa por padrão a lei dos seletistas para poder regulamentar o direito de greve dos funcionários públicos, porque eles não têm lei regulamentando o direito de greve deles. Aí usa a lei de greve da CLT, entendeu? Então, bora lá. Letra B. A administração não poderá, em nenhuma hipótese, fazer desconto dos dias. Faz sim, tem isso. O direito de greve, ó, como ele traz aqui, ó. O direito de greve dos servidores públicos não está regulamentado em lei. Não está mesmo, não. O que o impede de exercer tal direito? Não impede, porque, por conta dessa interpretação analógica e tudo mais, etc. Letra D, o direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias? A todas não, porque os militares aqui, né, a gente sabe que tem mais restrições. Repare, portanto, letra A. Aqui, ó. Mesmo sem haver lei, o STF decidiu que os servidores públicos podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulam a greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Pronto. Isso aqui é 2007. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação, assunto bacana também de reaparecer na prova, desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que inclui imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente, de modo que a desapropriação se consumou. Beleza, aqui é um assunto que pode envolver o quê? Além da desapropriação, pode envolver a tal da predestinação e o direito de retrocessão. E o que significa isso? Predestinação. É eu dar uma destinação diversa daquela para a qual eu fiz a desapropriação. Desapropriei para fazer um hospital. Mas eu não fiz hospital, foi uma escola. Houve predestinação? Teve predestinação. Foi uma predestinação lícita ou ilícita? Lícita, porque continuou tendo uma finalidade pública. Ilícita se, ao invés de construir um hospital, eu construísse uma casa para o prefeito. Aí sim, seria predestinação ilícita. E se ocorrer uma hipótese de predestinação ilícita, a pessoa que for desapropriada, ela pode entrar com uma retrocessão para retomar a propriedade. Pronto, só isso. Então, bora lá. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência da instalação de uma creche, ó. Creche. Predestinação? Sim. Lícita? Sim. De modo que o município alterou a destinação a ser conferida a edificação. Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante disso, Ana vai poder fazer o quê? Nada. Ela vai? Nada. Ela vai conseguir a retrocessão? Não. Não. Porque foi uma predestinação? Foi. Porém, foi uma predestinação lícita. Ela só poderia se fosse uma predestinação ilícita. Aí ela entraria com a retrocessão. A letra deverá ajuizar a retrocessão? Nessa hipótese, não. Cabe a Ana buscar a anulação do acordo, que deveria ter
ajuizada a indispensável ação de desapropriação para consumar tal modalidade de intervenção. Não, esse é o mistério aqui. Letra C. O ordenamento jurídico não autoriza a ANA a impugnar a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação atende ao interesse público. E isso caracteriza a chamada predestinação ilícita. Gabarito, letra C. É um assunto fácil, você só precisa saber o que diabo é predestinação e retrocessão. Simples assim, entendeu? O Estado lá que expulsou do teu terreno para construir um hospital, não construiu um hospital, construiu um estádio. Predestinação, lícita. Que desapropriaram lá do teu terreno, da tua área, para construir uma creche, mas construíram foi uma casa de veraneio para um secretário, sei lá de quê. Predestinação ilícita? Sim. Aí tu entra com a tua retrocessão. Beleza? Porque a destinação fugiu à finalidade pública. Letra C. E por hoje é só. A parte chata mesmo foi só aquelas 3 questões de licitação. O resto, tudo mais tranquilo de